Salve, rapaziada, como vocês estão? Hoje eu vou falar para vocês a minha história na programação, do zero ao pleno. Até pegar minha água aqui, que hoje eu sei que eu vou falar pra caramba. Então, fica aí nesse vídeo que eu vou contar toda a minha trajetória, o que eu estudei, quais foram as empresas que eu trabalhei. E é isso, certo? Vou ajudar vocês a chegar também na sua primeira oportunidade ou evoluir dentro da carreira. Enfim, então vamos lá. Bom, tudo começou na faculdade, né? Na faculdade, eu já quase desisti da faculdade, inclusive, eu fui resgatado por um brother, que eu tava indo embora e ele falou, não, mano, você é louco, vamos lá, vou te ensinar e tal. E hoje em dia ele trabalha comigo, então é muito gratificante e foi por causa do Java, mano. Mas essa história eu vou contar outro dia, porque é uma história de um vídeo só. E como que foi? Na faculdade eu entrei, primeiro, eu escolhi ciência da computação, tá? Por quê? Cara, porque eu via que ciência da computação era bacharelado e era meio que geralzão, né? O que eu entendia naquela época. E eu achei que seria bom porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Não sabia se eu queria programar, se eu queria mexer com infra, se eu queria mexer com dados, se eu queria, sei lá, mano, formatar computador. E aí eu tava nessa dúvida, cruel. E eu não conhecia ninguém que fazia essa faculdade. Na real, eu conhecia, assim, uma pessoa que ela fazia engenharia da computação. E aí foi mais ou menos baseado nisso. Só que eu vi que engenharia falava mais sobre parte de hardware, etc. E eu queria algo mais voltado a software, porque eu sempre me dei bem assim com software. Desde criança eu jogava Minecraft, textura, e enfim. Então eu sempre mexia nas paradas. Aí o que aconteceu? Fui para a faculdade, eu fiquei 2 anos, foi onde eu titubeei assim, que eu queria sair e tal. É... Início eu trabalhava com outras coisas, tá? Já trabalhei com muita coisa, já trabalhei com administrativo em empresa de impressora, trabalhei como barman, já trabalhei vendendo foto na rua, trabalhei digitalizando processos também numa advocacia. E aí, nessa época eu estava vendendo foto na rua e eu estava querendo desistir para ir para marketing e, mano, abri minha empresa de fotos, tá ligado? Essa é a verdade. E o que acontece? Eu tive um grande momento, assim, divisor de águas, que foi onde eu tive que me decidir. Falei, tá, ou eu vou logo para marketing e dou all-in aqui nessa minha ideia de fotos, ou eu simplesmente dou all-in na programação, tá ligado? E, como vocês devem imaginar, eu escolhi a segunda opção, dei all-in na programação, peraí. E como que foi esse processo? Eu já estava na faculdade, eu estava com 2 anos de faculdade, só que eu estava meio, mano, meio arrastado assim, eu estava passando nas matérias de boa, mas eu não estava estudando nada por fora. Foi aí que eu lembro que eu fiz eu li um esquema que era da Husky. Husky é um meio de pagamento para você pegar dinheiro, receber transferência da gringa. E eu vi um blog, no blog deles, que era vantagens de trabalhar com tecnologia. Mano, esse bagulho foi muito doido, porque era um documento, tipo um PowerPoint, e falava sobre a possibilidade de trabalhar remoto, o salário que era bom, qualidade de vida, possibilidade de trabalhar para empresas de fora. Cara, essa parada me deu um estralo e eu falei, mano, é isso. Eu sei que é difícil, né? Porque vocês sabem, não é fácil. Nossa profissão ela não é fácil. É claro que existem profissões mais difíceis, né? Por exemplo, tem vários trabalhos braçais também que são difíceis pra caramba, mas a nossa exige muita cabeça, tá ligado? Então é muito mental ali trabalhando o dia inteiro sentado e pensando. Depois que eu li esse artigo ou blog, eu não lembro. Inclusive, eu vou procurar esse blog e vou tentar deixar aqui na descrição, tá? O que aconteceu? Eu decidi, eu falei, mano, eu vou estudar. E o que eu achei que seria melhor para mim era trabalhar com front, porque eu gostava de design, como eu falei, trabalhava com fotos, e eu já tinha meu site que eu tinha feito na Wix ali com low code, no code, na verdade, e eu sempre mexi com design, sempre mexi com Photoshop, eu criava minhas próprias coisas no Photoshop, sempre gostei bastante dessa parte de audiovisual e marketing também. E hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar com programação e marketing ao mesmo tempo, que é muito da hora, eu gosto muito. Mas o que acontece? Eu comecei com front, certo? Peguei, se eu não me engano, eu fiz.
aula foi do Guanabara também. Eu não sei, mano. Eu sei que eu jogava no YouTube lá, curso de front, HTML, CSS. Aí eu comecei o JavaScript. E eu fazia alguns sites assim. Eu criei até o meu próprio site com HTML e CSS, que eu já tinha na Wix, né? Só que eu criei o meu próprio, porque eu tava aprendendo e tal. Eu achei que isso seria legal. E, mano, eu lembro que ele era muito feio, tá ligado? Mas enfim. E eu comecei a estudar isso, comecei a engajar um pouco mais na faculdade também, conversar mais com as pessoas lá, para entender sobre como que elas trabalhavam, como elas conseguiram, etc. Até que eu, assim, como eu fiquei mais com essa gana mesmo de conseguir, eu comecei a falar mais com as pessoas sobre isso, tá? Então, isso é até uma parada que eu queria falar para vocês. Deixem que as pessoas saibam que você está querendo arrumar uma vaga, que você é programador, que você está estudando. Por quê? Foi assim que eu consegui minha primeira oportunidade. Eu estava estudando já acho que eu acho que uns 6 meses, assim, né? Assim, além da faculdade, já estava 2 anos e pouco na faculdade, e eu comecei a estudar por fora HTML e CSS. E nisso, a minha irmã, ela conhecia um cara que trabalhava na empresa BRQ, que é uma consultoria de TI. Inclusive, uma ótima oportunidade para vocês começarem a trabalhar. Cara, ela pediu meu currículo era, mano, muito, muito básico, assim, tipo, super básico. E eles estavam abrindo uma oportunidade de trainee lá, que era, o pessoal ia dar 1 mês de curso antes de colocar você no cliente deles, né? E o cliente deles era o Santander. Então eu falei, pô, legal, era longe pra caramba, mas tudo bem, eu ia, não tinha problema. Eu participei da entrevista, e a minha entrevista, cara, eu fui muito bem. Eu lembro que eu fui super rápido ali na dinâmica, eu trabalhei muito bem em equipe, eu usei planilha, usei cores na planilha, isso foi muito da hora. E a parte técnica também, eu percebia que eu tive muita sorte também, porque as pessoas que estavam na entrevista, acho que tinha umas 20, elas estavam mais ou menos no meu nível também, tá ligado? Então, foi a primeira entrevista que eu senti que foi fair, tá ligado? Porque, não sei se vocês já fizeram entrevista de TI pessoalmente, assim, com várias pessoas, mano, a galera sabe tudo e você não sabe nada. É muito humilhante, tá ligado? As primeiras vezes foi assim pra mim também. E é isso, enfim. E eu percebi que a galera tava no mesmo nível que eu, então eu fui pra cima, dei meu melhor nessa entrevista. Eu lembro que eu tava super assim, mano, vou conseguir, vou conseguir. E aí eu consegui de fato. Então, consegui minha primeira oportunidade para trabalhar com Java. Ah, esqueci de contar essa parte, família, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Eu tava estudando front. E aí, a minha irmã conhecia um cara que trabalhava nessa empresa, foi aí que eu parei e aí eu fui para outro caminho, né? Mas ela conhecia esse cara e ele falou: Ah, estamos contratando aqui, passa o currículo dele, né? Ela falou: Ah, ele trabalha com TI. Então a minha irmã que me ajudou no começo, um grande beijo. E eu passei o meu currículo. Só que quando me mandaram mensagem, a vaga era para Java. E, mano, Java, eu tremia na base. Eu odiava Java, eu não entendia Java. Eu era um hater de Java, tá ligado? Como muitos aí da internet. E eu falei, mano, o que eu vou arrumar com Java, velho? Mas tá bom, vou estudar. Aí entra o Guanabara. Mano, o curso do Guanabara, sem parar. Sabadão, 4 horas, 5 horas sem parar. E eu aprendi ali o POO, tá ligado? E eu nem entrei em Spring, mano. Tipo, eu só fiz alguns projetos em POO ali, esquema de aluguel de carro, de loja, de conta bancária, sabe? Essas coisas bem iniciais. Mas eu já estava começando a entender o Java. E isso já foi legal para falar na minha entrevista de Java. Então, eu dei foco total no Java ali e deu certo, passei. E aí, quando entrou, eu tive esse primeiro mês de aprendizado ali, de curso que o pessoal ensinou, e aí eles ensinaram Spring, e banco de dados, e várias coisas. Esse primeiro mês foi muito bom. Só que além de eu estudar no dia a dia, assim, do trabalho, né, porque eles deram 8 horas pra gente estudar por dia, mano, era muita coisa, tipo, estudo remunerado, foi muita sorte mesmo essa. Sorte não, acho que deve ter ainda umas vagas assim, mas foi muito da hora, mano. E eu aprendi muito. E quando eu entrei no Santander, eu vi, mano, que doideira, eu ainda tô muito atrás. Então eu entrei no Santander assim, e mesmo assim continuei estudando.
Eu lembro que eu via que eu estava muito atrás, eu via as aplicações gigantes, não entendia nada. E eu tive pessoas muito boas para mim quando eu entrei, pegaram na minha mão, me ajudaram, me explicaram. Eu não entendi, explicava de novo, perguntava para mim como estava indo. E eu nunca esqueço disso. Tanto que um dos motivos de eu fazer vídeo, de eu ajudar as pessoas, é por isso. Porque essas pessoas pegaram na minha mão e me ajudaram, e eu acho que eu tenho que retribuir isso para o mundo, certo? Então, é isso, eu faço isso por isso também. E eu comecei a me evoluir aos poucos ali dentro, né? E eu estava trabalhando então como terceirizado dentro do Santander. E aí passou um tempo, apareceu uma oportunidade para mim para trabalhar na Porto Seguro. Eu falei pro meu chefe que eu ia. Só que aí o chefe lá do Santander, e aí ele falou: não, não vai não, fica aqui no Santander. Me fez uma contraproposta e aí sim eu fui contratado pelo Santander. Então, eu tinha passado no processo seletivo lá na Porto Seguro, tal, mas ele me fez uma contraproposta e eu botei na balança e achei que valeria mais a pena ficar no Santander mesmo. E foi o que eu fiz, fiquei lá. Aí eu comecei a trabalhar direto no Santander mesmo, funcionário do Santander. Isso demorou 9 meses, se eu não me engano, tá? Quase um ano de trainee. Aí eu virei júnior no Santander. Então era trainee, júnior, beleza, fiquei lá no Santander. E aí, cara, eu já tava com um pouco mais de corpo, assim, né, de entender as coisas. E aí eu trabalhei em projetos super legais lá, que eu consegui me desenvolver muito. Foi projeto que eu consegui codar muito. E isso é muito da hora também, você entrar em projetos no começo que você vai ter que codar muito. É... E aí isso vai transformar a sua carreira, tá ligado? Porque o que você faz dentro do trabalho é o que vai definir, de fato, a sua carreira. Porque se você ficar lá sentado só, olhando para a tela, o que você vai aprender? O que você vai exercitar? Nada, né? Então, outra coisa também, aproveitar o tempo que você está no trabalho para trabalhar mesmo, assim, for real, tá ligado? Então, foi o que eu fiz. E aí, eu continuei lá, me desenvolvendo. Fiquei, se eu não me engano, mais um ano e meio como júnior, virei pleno lá dentro. E assim, nesse tempo eu continuei estudando, mas um pouco menos. Antes, quando eu entrei, foi a minha maior curva de aprendizado foi quando eu entrei, tá ligado? Tipo, eu entrei, aí eu tive que aprender muito, e depois eu fui só aprendendo um pouco assim, né? Fazendo meus projetos pessoais e etc. E aí eu terminei a faculdade. Terminei a faculdade logo quando eu me tornei júnior, se eu não me engano. Ou quando eu me tornei pleno, não lembro. Enfim, eu sei que eu saí da faculdade, eu fiquei mais uns 6 meses de boa e eu fui fazer a pós. Por que que eu fui fazer essa pós? Porque tem uma amiga minha que ela era do Santander e a gente trocou uma ideia. Ela falou: Gui, vamos fazer um plano de carreira para você? Eu falei: vamos, top. Aí era uma mina que estava ligada nisso, de carreira, ela almejava várias coisas e ela queria me ajudar também a se promover. Ah, não, eu era júnior ainda. Eu queria virar pleno. E aí a gente fez um plano de carreira, tanto que hoje em dia eu vendo esse plano de carreira. Lá, se você entrar aqui no link abaixo, Planner Equilíbrio Produtivo, e for no checkout, tem lá o plano de carreira, tá? E tá com promoção. Então dá uma olhada, esse foi o plano de carreira que eu usei para conseguir evoluir e ser promovido, enfim. E aí eu usei várias técnicas ali também de feedback com o meu gestor, de entender qual que era o meu próximo passo para virar pleno e etc. Mas a gente fez uma reuniãozinha, eu e ela, depois do trabalho, comemos uma pizza e a gente fez esse plano de carreira e eu comecei a seguir ele, né? E, pô, foi super importante. E nesse plano de carreira tinha lá a ideia da pós-graduação. Ela deu essa ideia e eu falei, legal. Aí eu tava entre arquitetura de software e inteligência artificial e cloud, alguma coisa assim. E aí eu falei, mano, eu vou de arquitetura de software, porque arquitetura de software é uma parada que eu almejava na época, eu queria ir para arquitetura lá do Santander, e eu achei que seria bom. Só que hoje eu vejo que eu também tive muita sorte, porque logo em seguida entrou a IA, não tinha muito nessa época. Nessa época, na real, nem tinha ainda ChatGPT, essas paradas. E a arquitetura de software eu acho que é uma área que ela tá muito, tipo assim, anos-luz à frente da IA ainda, porque é muito contexto, é muita regra de negócio, e a IA ainda tá meio por fora disso. Então, eu acho que eu acertei.
E aí eu estava como pleno e comecei a fazer a pós, o que me ajudou a... Na verdade, eu estava como júnior e comecei a fazer a pós, e aí, né, você já vai ali vendendo pro chefe, pô, tô fazendo a pós e tal. Foi isso. E aí depois eu fui promovido, virei pleno. E eu fiquei mais um ano como pleno e terminei a pós também, só que essa pós, mano, foi muito boa também. Por quê? Você entra ali numa atmosfera de pessoas que já se formaram em tecnologia e estão buscando aprender mais, estão buscando evoluir. Então, mano, eu colei com os caras lá na pós que era muito monstro, tá ligado? Tinha uns moleque lá que trampava pra gringa, era, mano, cara, rapaziada, outro nível. E isso também traz evolução para sua carreira. Você começa a interagir com pessoas, faz um network. Ah, não sei quem trampa numa empresa, não sei quem trampa em outra. Então você já vai fazendo um network. E assim, essa parada de indicação, família, não odeio o jogador, tá ligado? Odeio o jogo, mano. É isso. É assim que funciona, é indicação, tá ligado? Se você vai contratar alguém, pô, pensa comigo, você vai dar prioridade para alguém X que veio do LinkedIn, né, para dar uma olhada assim, ou para um cara que, pô, alguém que trabalha já na sua empresa falou, pô, essa pessoa é boa, já trabalhei com ela e tal. Você vai dar uma oportunidade talvez para os dois. Mas se você tiver pouco tempo, você vai querer ver esse cara, essa pessoa logo. Então, é isso, família. Vocês têm que correr atrás do network de vocês. Não adianta, tá ligado? Falar, só indicação, não sei o que, tá, e arruma uma indicação, mano, tá ligado? Arruma amigos, cola no Discord, faz a faculdade, troca ideia no grupo do WhatsApp da faculdade, vai conectando, tá ligado? Não tem jeito, mano. E falando nisso, falando em network e indicação, foi daí que eu consegui minha oportunidade no Itaú. A pós me ajudou muito, porque a gente viu muita arquitetura, desenho de arquitetura, viu muita AWS, viu várias questões de arquitetura hexagonal, Clean Architecture, Solid, escalabilidade, enfim, muita coisa de cloud que eu não tinha, porque eu não trabalhava com cloud. Então, quando eu fui fazer a entrevista para o Itaú, isso me ajudou muito. E assim, como que foi? Tinha um brother meu, que era do Santander, que foi pro Itaú. Quando abriu uma vaga lá no Itaú, ele me indicou, porque ele me conhecia, ele sabia do meu trabalho, ele sabia que era uma pessoa que dava para indicar, porque também se você indica alguém que, pô, você não acredita de verdade, acaba ficando até feio para você, porque a pessoa pode... o seu gestor, ele vai entrevistar a pessoa e vai falar, nossa, essa pessoa não tinha nem perfil e tal. E aí, não sei quem indicou, entendeu? Então, a pessoa, além de você, né, conhecer a pessoa tem que conhecer o seu trabalho também. Então, é isso que eu falo, portfólio, LinkedIn, GitHub, o trabalho mesmo ali, você vai trabalhando com a pessoa e vai mostrando o seu trampo. Então, esse amigo me indicou, eu fiz uma entrevista, não passei de primeira, fiquei mais uns 3 meses, assim, tipo, recebi o não, beleza. Fiquei mais uns 3, 4 meses trabalhando no Santander, e aí, nessa primeira entrevista, o gestor falou, é porque esse perfil aqui que eu estava buscando é um pouco mais assim, mais assado, mas eu vou passar o seu perfil para outro gestor aqui. Aí eu falei, tá, beleza, vamos se falando, né? Foi tipo isso que eu entendi. Mas, de fato, depois me chamaram de novo e eu fiz outra entrevista. E aí, nessa, eu já conhecia lá o especialista, que já tinha entrado em outra entrevista, né? Já conhecia um dos caras lá. Então, pô, foi um pouco mais confortável, vamos dizer assim. E aí deu tudo certo e eu consegui a minha oportunidade para trabalhar como pleno no Itaú, né, hoje. Então, hoje eu trabalho no Itaú e sobre stacks, assim, cara, eu sempre foquei no Java, tá ligado? Fiz meus projetos pessoais em Java, sempre conectei com as pessoas do Java para entender, pô, o que vocês estão usando, como vocês fizeram e tal. Hoje eu também estudo bastante AWS, ainda não tirei nenhuma certificação, mas vou. Então, você vê a minha evolução até de pessoas mesmo. No começo, pô, da faculdade, as pessoas, no primeiro semestre, você vê, elas não estão nem um pouco nichadas, mano. Tem gente de todo tipo de interesse. Aí, no segundo semestre, já tem mais gente um pouco mais nichada e vai nichando. E isso também, a qualidade das pessoas vai aumentando, tá ligado? Em relação à tecnologia. E aí, depois, você entra na sua primeira oportunidade, você vai estar, trabalhando com pessoas da tecnologia. O mais difícil é a primeira oportunidade.
Porque depois que você entra, mano, você vai criar uma rede gigante de pessoas que já estão na área, que já trabalharam em outros lugares. Então, também não adianta você entrar no trabalho e não conversar com ninguém, tá ligado? Super importante você trocar uma ideia com as pessoas, entender mais sobre elas, entender sobre o que elas fazem. E também mostrar o seu trampo, né? Faz um trampo bonito, faz um trampo bem feito, que com certeza vai ser recompensado, certo? Então é isso, família. Foi assim que essa foi a minha jornada. Eu sempre estudei, sempre fiz meus projetos pessoais, e eu acho que isso me ajudou muito. E o network também, mano. Network, pra mim, acho que é o mais importante, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para aquele seu amigo também que é curioso, queria entender um pouco mais sobre a minha história. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.